Novembro Azul é um mês de conscientização sobre a saúde masculina. Além do temido câncer de próstata, existem inúmeras doenças e condições que acometem os homens e podem ser fatais. Quem vai conversar sobre o tema com a gente é o Dr. Marcos e a Ellen da LeveMed. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde, meu nome é Ellen, eu sou enfermeira do Star Leve da LeveMed. E hoje o Star Leve está aqui para falar um pouquinho sobre esse tema de extrema importância, né, que é a saúde do homem. Um tema que ainda é cercado de muito tabu, muitos mitos, muitas verdades. E durante esse mês queremos quebrar essas barreiras, né, e incentivar os homens a se cuidar cada vez mais. E o Dr. Marcos também está aqui conosco para esclarecer e desmistificar um pouquinho tudo isso. Dr. Marcos, seja bem-vindo. Obrigado. Bom, conta pra gente então qual a importância desse mês, desse Novembro Azul, e a importância do autocuidado para a saúde masculina. Obrigado pelo convite, primeiro, antes de tudo, né? É sempre bem importante a gente conseguir esclarecer esses temas de saúde, né? E a questão do Novembro Azul ela é essencial para conseguir chamar atenção para o tema de saúde do homem, porque é muito comum do homem acabar deixando a saúde em um segundo plano, né? Então a gente acaba vendo isso muito frequente. Nós, nos consultórios, nas unidades de saúde, né, como a LeveMed, né, vemos que tem vários homens que deixam de cuidar da sua saúde por 2 anos, 3 anos, que não fazem nenhum tipo de acompanhamento. Então o mais importante é iniciar um acompanhamento de saúde, né? E aí a gente tem todas as questões ali das doenças e problemas que mais acometem os homens, né? E o Novembro Azul ele chama muito atenção para essa questão da saúde masculina, e dentro desse tema a gente tem um foco muito grande ali com o câncer de próstata, né? E lembrando que o câncer de próstata ele é um dos fatores, né, que causam mortalidade no homem, né? Se a gente olhar os últimos 10 anos aí de dados de mortalidade masculina, um dos fatores que mais mata, e o fator que mais mata homens, é doença cardiovascular. São doenças de coração, de vasos, né? Então, isso chama um pouco a atenção quando a gente olha e fala assim, não, vamos conversar sobre câncer de próstata? Sim, é muito importante. Mas também é importante lembrarmos que a saúde do homem não se restringe só a isso, né? E quando a gente fala de saúde cardiovascular, qual a importância justamente desse acompanhamento, desse olhar atento, né, do autocuidado para a prevenção? É muito importante o homem conseguir identificar os fatores que podem levar a problemas cardiovasculares, né? Alguns, inclusive, são comuns com problemas da próstata, né? E o acompanhamento clínico regular, ele ajuda muito na identificação desses problemas, né? Então, olhando ali a questão dos cânceres, não só o de próstata, né? Todos os outros tipos de cânceres, todos os outros tipos de problemas que acometem o homem, né? Questões muito comuns tendem a causar um impacto muito grande, né? Não só na saúde do homem, mas na saúde da própria família inteira, né? Quando temos homens que eles acabam tendo uma dessas doenças e isso impacta não só ele, impacta todo mundo, né? Toda a família, né? Então é muito relevante isso. E quais seriam, então, essas questões às quais o homem, especificamente nesse caso, precisa ficar atento? Então, tem relação com o estilo de vida? Como que funciona? Com certeza. Estilo de vida é uma das questões mais importantes, né? A Ellen está aqui, né, representando a Star Leve, né? E é um programa que olha muito para isso, né? Quando temos o homem olhando para a saúde dele, uma questão muito importante que é muito comum é a questão de obesidade, sedentarismo. Isso tudo é muito tratado nesse programa, né? E acaba sendo um fator muito importante para doença cardiovascular e para câncer de próstata. Também há vários trabalhos aí que mostram que a obesidade ela pode ser um fator de risco para câncer de próstata também, né?
E quais seriam, assim, não sei se é possível o senhor falar pra gente, numa lista de ordem, né? Uhum. O que é mais letal para os homens? Os 3 principais fatores ou condições que são letais para o homem. Quando a gente conversa sobre isso, tem, eu acho que uma divisão que a gente pode fazer aí, né? A primeira divisão são os fatores que podem levar o homem a ter doenças que vão causar a morte dele, né? Ou vão causar uma debilidade muito, muito importante, né? E nisso se enquadra a questão do sedentarismo, da obesidade, da alimentação, né? Os tipos de dieta, eles afetam muito a questão da saúde masculina, né? E isso tudo pode levar a doenças. Aí tem, né, as doenças que mais afetam a mortalidade masculina. Doenças cardiovasculares, né? Quando a gente olha, por exemplo, diabetes, né? Diabetes mata, basicamente, nos últimos 10 anos, matou 4% dos homens, né? As doenças cardiovasculares mataram perto de 25%. Né? O câncer de próstata perto de 2%. Né? E transtornos mentais, depressão, ansiedade e outros transtornos mentais, estão associados a perto de 1,5%. Né? Então, são números bem importantes ali que mostram que coisas muito comuns, né, diabetes, por exemplo, né, que podem ser cuidados de uma forma bem adequada, são causadores de bastante mortalidade ainda. E nesse caso, então, o acompanhamento constante é um dos fatores-chave de proteção. Com certeza. O efeito do Novembro Azul, né, nas consultas, ele é bem visto, né? Nós vemos muito frequente um aumento do número de homens que vão se consultar em novembro, porque lembram do Novembro Azul. Isso é excelente, porque quando um paciente homem vai se consultar, ele pergunta muito do câncer de próstata. Fala, e o câncer de próstata? Vou precisar fazer esse exame ou aquele exame para ver minha próstata? E isso é incluído no pacote de cuidados. Mas não é só isso, né? Então, ele vai lá e fala, quero ver minha próstata, né? Entender se ela está bem, né? E a gente fala, não é só isso. Vamos olhar isso, com certeza, mas vamos olhar o todo. Não é só a próstata que é relevante, né? E a importância também, né, doutor, do vínculo com o médico de família. A gente tem falado muito sobre isso, né? Uhum. É para ter todo esse cuidado, para quando chegar na idade ali de fazer o exame da próstata, enfim, ter esse vínculo com o médico, né? Para ele já saber de todo o seu histórico, né? Como está a sua saúde num todo, né? Como o doutor falou. Com certeza. Bom, e até considerando que especificamente o câncer de próstata envolve vários tabus, acho que essa confiança se torna ainda mais importante, né? Exato. Com certeza. Bom, doutor, e agora falando um pouquinho mais especificamente sobre o câncer de próstata, embora ele não seja o assunto dominante ou principal quando se fala de saúde masculina. Mas quais seriam os principais fatores de risco associados ao câncer de próstata propriamente? Quando nós olhamos os fatores de risco, o principal fator de risco para câncer de próstata é a idade, né? Então, é pouco comum o câncer de próstata abaixo de 40 anos. Ele começa a ter uma relevância muito grande a partir de 50, 55 anos, né? Então, a idade é um fator muito importante, né? As questões genéticas também são muito relevantes, né? Tem alguns genes que podem estar associados a câncer de próstata, né? E a questão genética não faz parte da rotina testar todo mundo para genes, né? A melhor forma de entender como a genética afeta aquele homem especificamente é olhar o histórico dele, o histórico familiar dele, né? Então, casos de câncer de próstata na família são um forte indicativo de que aquela pessoa precisa ter exames talvez antecipados, uma avaliação antecipada em relação à próstata, né? Outra coisa é a questão da obesidade que eu comentei, né? Então, a obesidade também tem sido identificada em trabalhos como um fator de risco para câncer de próstata, né? E também muito relevante aí, principalmente nessa região,
né, onde a gente tem muita agricultura, né, é a questão de exposição a produtos químicos que também são cancerígenos, né? Então, existem algumas substâncias que podem ser derivadas de petróleo, às vezes que podem causar câncer, né? Mas os agrotóxicos, que são muito presentes aqui na região por causa da questão das culturas, né? Também são bem relevantes da gente lembrar. Contato com isso pode aumentar a chance não só de câncer de próstata, mas outros tipos de câncer também. E quais são os principais sintomas aos quais os homens precisam ficar atentos nesse sentido? Então, vamos lá. Quando nós olhamos a questão da próstata, a próstata é um dos órgãos que está muito relacionado ali à questão do sistema gênito-reprodutor masculino, né? Nós temos os rins que produzem urina, essa urina vai para a bexiga, da bexiga tem um canal, né, que vai ali, passa por dentro do pênis, que é a uretra, e em volta da uretra, num trecho, existe a próstata, né, que está ali. A próstata, ela pode fazer uma compressão desse canal, e quando a gente tem essa compressão desse canal, um dos sintomas que podem acabar aparecendo é alteração do padrão urinário. Então, a primeira coisa que pode aparecer é alteração de padrão urinário. Então, assim, um determinado homem faz xixi tantas vezes por dia. Mudou. Quando fazia xixi, tinha a impressão de que toda a urina estava sendo eliminada. E agora ele não tem essa impressão. Logo depois, minutos depois, ele tem vontade de fazer xixi de novo. São alterações que mostram um problema no trato urinário. Precisamos identificar o que é esse problema. Pode ser simplesmente um aumento benigno da próstata, que é uma coisa muito comum na saúde masculina, né? E em alguns casos, isso aí também pode acontecer por causa de câncer de próstata, né? A questão de sangue na urina, né, que a gente chama de hematúria, também pode acontecer nos casos de câncer de próstata, mas, de novo, em caso de infecções do trato urinário masculino, também pode ter sangue na urina. Dificuldade de ereção é outro problema que pode acontecer também relacionado a câncer de próstata. Mas dificuldade de ereção acontece também por vários outros fatores. Então, o mais importante na presença desses sintomas não é pensar, preciso fazer uma avaliação de câncer, é preciso fazer um acompanhamento, entender o porquê que aquilo está acontecendo, se é uma questão relacionada ao aumento de próstata benigno, se é uma infecção urinária, se é uma questão de câncer, né? Então, tudo isso é feito na consulta. O doutor também mencionou a importância da idade para o desenvolvimento do câncer de próstata. A partir de que idade, de que momento os homens devem procurar olhar um pouco mais especificamente para a próstata? Perfeito. Quando nós olhamos o histórico familiar desse homem, né, esse já passa a ser um fator muito importante para entender quando devem ser solicitados exames e feitas avaliações em relação à próstata, né? A presença de sintomas urinários, como eu comentei, já é um indicativo de que é necessário fazer uma avaliação, né? Quando nós falamos da próstata, os dois exames mais relevantes, né, inicialmente pensando numa avaliação de próstata, são o exame de toque retal, né, para avaliar a próstata, e o exame de PSA, que é um antígeno produzido pela próstata. Dependendo da condição, do tipo de problema, um exame pode ser mais indicado do que o outro, né? Ou eventualmente os dois, né? De qualquer forma, não existe uma regra pré-definida para dizer que toda alteração urinária vai levar a um pedido de PSA ou a um pedido a uma execução de um exame de toque retal, né? E outros exames também, né? Então, não existe uma regra pré-definida. É necessário conversar com o paciente, entender, né? E toda essa avaliação ela só funciona bem se existir vínculo. Então, é importante fazer as avaliações de rotina para entender o quanto esse homem consegue falar de coisas íntimas, né, com um médico.
ele não vai ter isso numa primeira consulta. Às vezes demora mais consultas, né, para começar a conversar de coisas mais íntimas, né? E essa confiança é essencial para todo o processo, né? Então, e cada um tem responsabilidade em relação à sua saúde. Ninguém é obrigado a fazer nada. Esse é o ponto principal, né? Então, não existe um médico que vai falar assim, ó, você é obrigado a fazer isso nesse momento e você tem que fazer isso agora. Não. A pessoa tem que ser informada de o que ela tem, o que pode acarretar aquele tipo de problema, quais são as possíveis maneiras de melhorar aquilo, e a pessoa bem informada, ela deve tomar a decisão de qual caminho deve seguir, né? E eu acho que até como a gente falou muito no Outubro Rosa, como é muito falado, Uhum. é do autoconhecimento da mulher, né? Ah, conheça seu corpo, né? Isso Exato. serve também para o público masculino, né? Sim. Porque ele precisa também se conhecer, porque às vezes, né, tá tão automático o trabalho, casa, né? Acaba não se olhando como um homem, como precisa de cuidado também. Então precisa todo esse manejo, esse olhar do homem também para ele mesmo, né? Bom, então, doutor, só pra gente... Não existe, pelo que eu entendi, uma recomendação sobre a idade inicial para esses exames? Ou isso é mais avaliado caso a caso? Então, a partir de 40 anos, isso varia um pouco de médico para médico também, né? É relevante fazer uma avaliação, pelo menos para ter um PSA de base, né? Então, mesmo que a pessoa não tenha sintomas, né? Ali entre 40 e 50 anos, é relevante fazer pelo menos alguma vez esse exame, para ter um valor de base e entender se no futuro, quando aparecer algum sintoma, se aquele sintoma pode ser relacionado à próstata. Uma vez que eu tenho um exame anterior, eu consigo comparar ele com o novo, entender se aquilo está aumentando ou diminuindo, né? Agora, se eu não tenho um exame de base, aí eu estou começando do zero, né? Fica mais difícil, às vezes, ver a progressão, né? Então, a partir dessa idade é relevante realmente começar a fazer esse tipo de avaliação. E qual é a principal ou quais são as principais diferenças entre esses dois tipos de exame que o senhor mencionou? O exame de PSA, ele olha como o antígeno que é produzido na próstata, ele se concentra no sangue. Então, uma vez que a próstata começa a aumentar de tamanho, seja por uma condição benigna ou maligna, esse antígeno ele aumenta no sangue usualmente, né? Então, esse é um primeiro marcador de alguma alteração, né? Então, ele não fala para a gente nada sobre a condição da próstata, formato da próstata, elasticidade da próstata. Tudo isso só é possível de avaliar num exame de toque. Então, qual que é o objetivo, né? A gente fala muito do exame de toque e tem muita preocupação, né? O homem tem muita preocupação com isso. O exame de toque ele serve para entender se aquela próstata ela pode estar aumentada, se a elasticidade da próstata está como esperado, ou se ela está endurecida, se ela tem alguma região que parece que tem algum nódulo, ou se está irregular, se ela está móvel, né? Então, uma próstata que ela está fixa, aderida, já chama a atenção para algum problema mais sério, né? Uma próstata que está elástica e está móvel, fica muito mais tranquila a avaliação no sentido de não ter um indicativo forte de um problema maior, né? Como câncer. Então, essa avaliação de formato, de elasticidade, de condição mecânica mesmo da próstata, só é possível com um toque retal mesmo, né? E o outro exame, então, é uma coleta de sangue, basicamente. Isso, exatamente. E quais são os principais desafios desse exame de toque que pode ser muito temido pelos homens? O principal desafio é justamente a questão de vínculo. É vínculo, basicamente, porque alguns homens realmente estão mais abertos à questão de fazer um exame de toque retal sem ter um preconceito associado ao exame em si, né? E outros homens, eles ainda guardam um preconceito em relação a esse exame, né? E, de novo, esse preconceito, a gente só consegue trabalhar nele
se o paciente tem confiança naquele médico. Se ele vai numa primeira consulta, né, e ele já tem bastante receio daquele exame, é uma maneira, mentalmente, aquilo se passa de uma maneira para ele. Se ele já passou em 10 consultas com aquele médico e tem uma confiança e é um médico que já ajudou ele em outras questões, é diferente. Quando você tem um histórico de 10 consultas e, né, fala para o paciente que é necessário fazer o exame de toque, né, ele não vai questionar no sentido de se ater a esse preconceito, né? Então, isso é um dos pontos mais importantes, aí é vínculo, né? E é uma das coisas que a gente reforça bastante ali, né, nas consultas, no programa do StarLev também, né? E o que mais, além do vínculo, você vê como sendo fundamental para incentivar, para fazer com que os homens falem mais sobre a sua própria saúde? A existência desses podcasts como esse que a gente está fazendo hoje é super relevante para isso. É uma das coisas que mais ajuda divulgar informação que é confiável. Hoje a gente tem um problema muito sério de fake news, né? Vídeos que inclusive hoje podem ser falhos e falsos em níveis assim que não existiam há poucos anos atrás, né? Então é muito importante a questão de divulgar informação confiável, né? O homem participar da saúde dele ativamente, né? De realmente ter consultas de rotina, talvez o ponto mais importante aí, né? Dele se preocupar com a própria saúde, né? Não deixar os problemas chegarem até um ponto onde a resolução dele já é difícil, né? Uma das questões muito comuns, super comuns, né? Pressão alta e diabetes, né? Então, quando a gente olha esses problemas, tem muitas pessoas que ignoram os exames e simplesmente não ligam para uma glicose alterada no sangue, uma pressão que está fora do normal. E são fatores que, ao longo de alguns anos, eles vão fazer um dano severo e esse dano é irreversível, em vários casos, né? Então, o diabetes ela é uma doença silenciosa, com pressão alta também, né? E que, se não estiver fazendo um acompanhamento de rotina, se preocupando realmente com a questão da saúde, vão fazer um dano muito grande e aí depois fica difícil de reverter aquilo, né? Ou melhorar aquilo. E realmente pensar que a consulta ela é confidencial, né? Que é entre o Sempre. médico e paciente. Então, enquanto tu tá ali naquele momento que tá na consulta, falar abertamente, né? Não ter vergonha, não ter medo, porque às vezes é um detalhe, né, doutor, que a gente vê que o paciente fala que acende um alerta. Então, é bem importante essa conversa aberta mesmo e saber que aquele assunto é entre médico e paciente, né? Sim, até lembro de um caso recente, né? Que o próprio paciente me pediu, falou assim, ó, não queria que nada ficasse escrito aí no prontuário sobre isso. Quero conversar contigo, quero entender isso, quero me proteger, me precaver, mas não quero nada no prontuário. Ok? Vamos conversar, vamos estabelecer esse vínculo e eu quero que esse paciente volte sempre para a gente poder acompanhar. Mas é direito dele entender como aquilo pode afetar ele, né? E ter o respeito disso, né? E Ellen, você vê qual sendo o principal papel da sociedade, né, de promoção de saúde, justamente para incentivar os homens a falarem mais sobre a sua própria saúde? Eu acho que justamente, igual o doutor falou, acho que conteúdo de qualidade, né? Você vai buscar sobre a sua saúde, busque com um profissional de saúde, né? Busque com alguém que saiba falar sobre aquilo, não coloque aí na internet, porque, vou colocar ali que tá com alteração, por exemplo, ali para urinar. Já vai aparecer que, meu Deus, tá com câncer de próstata, né? É tudo muito... Então, é importante a gente fazer essa conversa realmente com um profissional de saúde, um profissional qualificado, buscar informação de qualidade, né? E cada vez mais se preocupar consigo mesmo.
Bom, e agora a gente pode falar um pouco, talvez, sobre mitos e verdades em volta da saúde masculina. No dia a dia, né, no consultório, o que que o doutor vê que é mais relevante a gente abordar aqui para desmentir, então, talvez alguns mitos a respeito da saúde masculina? O que está mais em alta e que precisa ser conversado? O- a questão da saúde masculina, ela sempre tem sido vinculada bastante à questão da próstata ali, né, no Novembro Azul, né? E eu acho que o que a gente começou conversando hoje aqui é talvez um dos maiores mitos, né? De que novembro é um dia para cuidar da próstata. Não, novembro não é um dia para cuidar desculpa, um dia, um mês, né? Para cuidar da próstata. Novembro é um mês, como todos os outros, onde o homem tem que ter foco na saúde dele, né? De uma forma global, né? A próstata sendo um dos fatores muito importantes, mas a saúde tem que ser cuidada de uma forma global, né? Talvez esse seja o maior dos mitos aí relacionados à preocupação com o Novembro Azul, câncer de próstata, exame de toque retal, né? Bom, e também então a gente pode falar, né, o doutor pode falar a respeito da saúde mental, que também é um grande tabu para os homens, né? Se abrir, falar sobre o que sente, sobre os mecanismos, os pensamentos frequentes. Como que o senhor avalia isso? Para o homem sempre é mais difícil conversar sobre essas coisas, né? O, aquele aquela ideia do homem que existia no passado, que era o homem forte que resolvia tudo e que não podia mostrar sinal de fraqueza, né? Hoje a gente tem menos disso, é um ponto bem importante para conseguir conversar mais sobre isso, né? E é muito importante o homem conseguir ter essa confiança. Eu acho que a confiança ela acaba vindo desse acompanhamento longitudinal que a gente chama, né? A consulta atrás da outra, né? Então, assim, faz uma consulta, depois na próxima, ele vai mantendo, criando aquele laço, né? Aquela confiança, e passa a conseguir conversar mais sobre esses pontos, né? Nesse histórico que eu comentei de 10 anos aí de mortalidade masculina, 1,4% dos homens morrem por transtornos mentais, né? Mas esses são os que morrem. Tem vários outros que têm transtornos severos, mas não faleceram por causa disso e que afetam o homem, a família, os colegas de trabalho, né? Toda a condição dele, né? Então, assim, sempre que tiver qualquer dúvida, qualquer problema, marca uma consulta, vem conversar, né? Para nós podermos entender a melhor forma de ajudar naquele ponto, né? E não necessariamente precisa ser feita uma coisa de um modo. Tem muita gente que pede ajuda e fala, não quero, por exemplo, tomar remédio. Ok, vamos conversar, vamos ver outras maneiras. Ah, eu não quero fazer esse tipo de tratamento. Ok, tem outros, vamos ver o que a gente faz. Sempre tem alguma coisa que pode ser feita, mas a gente só tem como descobrir isso conversando. Bom, e algo que talvez às vezes seja de forma equivocada, relacionado a questões de ereção. Falando um pouco ainda sobre saúde mental, muitas vezes as pessoas associam esses problemas a questões emocionais, né, como um problema pontual, mas a ereção ou a dificuldade de ereção, ela pode ser causada por diversos motivos, como o doutor já mencionou anteriormente. Quais são os mitos relacionados a isso nesse ponto específico da saúde masculina? Talvez um dos pontos mais importantes aí seja o fato de que muita gente acredita que quando existe um problema de ereção, né, isso infelizmente ainda acaba sendo frequente, as pessoas pensam que aquilo exige um tratamento com um medicamento em si, né? A ereção, a libido, né, tem fatores que são fisiológicos, né, e que são muito relevantes, né, quando eu falo fisiológicos, que são do corpo, né, em si, de algum problema no corpo, né, mas tem
um impacto muito grande da saúde mental em cima desses fatores, né? Não existe libido para alguém que não consegue pagar as contas no final do mês. Não existe libido para alguém que está com um filho que está doente, né? Então, assim, essas coisas afetam muito a libido, a capacidade de ter um bom relacionamento, né, sexual e precisam ser avaliadas, tratadas, melhoradas, né? Então, tudo isso é muito relevante. Tem, obviamente, os fatores fisiológicos, como eu falei, né? Então, a próstata pode ser um fator que causa disfunção erétil? Pode, com certeza, né? Mas é importante conversar para entender se o que está acontecendo é por questão prostática, se é por questão mental ou outros fatores, né? Bom, então eu tô entendendo aqui que realmente esse vínculo é algo fundamental, tanto para permitir que esse homem, em primeiro lugar, assuma, né, se coloque numa posição vulnerável para assumir ou que tem pensamentos ruins, que pode possivelmente estar passando por algum tipo de transtorno mental, assim como também para assumir uma possível disfunção erétil, enfim, tudo isso requer esse acompanhamento mais constante, mais presente e esse vínculo entre médico e paciente. É isso? É isso aí. Bom, então para a gente finalizar, que mensagem o doutor e você, Ellen, também gostariam de deixar para os homens nesse mês de Novembro Azul? Então, o Star Leve, né, a Leve Med, ela veio realmente para fazer essa conscientização aos homens que, como o doutor falou, né, não deixar de cuidar a sua saúde só um mês específico, por exemplo, agora em novembro, mas sim que tenha um autocuidado consigo mesmo, né, que busque falar abertamente com um profissional de saúde, e a Leve Med apoia essa causa, né, e tá lá com toda a estrutura para dar uma saúde de qualidade para os nossos beneficiários. Eu acho que a mensagem final que fica é não deixe a saúde para trás, né? Se preocupe com a sua saúde. Saúde, ela é fazer acompanhamento de rotina, ela é ter uma dieta adequada, é cuidar do corpo, né? A obesidade, como eu comentei, é um fator super relevante para vários problemas, né? Problemas de articulações, problemas, né, da parte sexual, problemas de transtornos mentais, né? Então, e esse é só um dos pontos, né? Então, é super relevante ter esse acompanhamento e sempre ter uma preocupação com a saúde em si, né? Tá fazendo atividade física regular, comendo de uma forma equilibrada, tendo períodos para poder relaxar aquele estresse do dia, né? E, no final das contas, isso tudo é saúde, né? Você cuidar dessas coisas todas. Dr. Marcos, Ellen, muito obrigada pela participação de vocês aqui, por todas as informações compartilhadas e até a próxima. Obrigada. Obrigado.